Vamos começar aqui nossa aula, já temos 13 pessoas. Vou compartilhar aqui com vocês a anotação. Espera, deixa eu ver qual que é. Qualquer dúvida, já sabemos, né? Vocês podem falar, abrir o microfone. Lembrando que o microfone de todo mundo está fechado, de todo mundo não, tem alguém falando aí. O Eduardo está pedindo para eu mandar anotação no WhatsApp. Essa anotação que eu vou usar hoje é a mesma da aula passada, porque a aula passada nós não finalizamos, ficou faltando eu falar com vocês de Distrito Federal e territórios, então essa anotação aí é a mesma da aula passada, tá? Não tem nenhuma anotação nova. Caso a gente comece um tema novo, que eu não gostaria de começar hoje, eu disponibilizo posteriormente a anotação, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, vou parar de compartilhar só para eu dar mudo aqui em todo mundo, porque tem alguns microfones que estão abertos. Pronto. E aí, qualquer coisa, vocês abram o microfone se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o chat também. Pronto. Então, muito bem. Lembrando que nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta para eu terminar a matéria. E aí, vou passar um exercício para vocês. Vocês façam, vai valer ponto também, gente. Eu não estou assignando qual que é a quantidade de pontos que cada exercício está valendo. Eu vou passando os exercícios para vocês. Depois, no final, eu divido os pontos, que são 10, pelo número de exercícios que a gente deu, tá? Porque eu não sei quantos exercícios que vai dar até o final. E aí, chegando no final da primeira etapa, eu divido o número de exercícios que a gente teve com os pontos. Vai dar mais ou menos uns 3 pontos por exercício, imagino. 3,5, 2, 2,5, por aí, tá? Mas aí vocês vão me mandando. Mandem sempre pelo e-mail do Gmail, tá, gente? Que é um e-mail que eu uso só para as aulas. Se vocês mandarem para outro e-mail, eu arrumo confusão, mistura com meus outros e-mails, eu acabo perdendo. Então, mandem, por favor, para o e-mail do Gmail, tá certo? Então, vamos continuar a falar sobre o tema que a gente estava falando na aula passada, né? Que é sobre o Estado brasileiro, o Estado Federativo Brasileiro. Nós falamos sobre os entes federados e falamos já sobre os estados e sobre os municípios, né? Que são entes federados, todos autônomos, né? Como é particularidade, né, da própria federação, todos os entes que a compõem são autônomos, né? Isso nós já sabemos. Então, nós já falamos sobre os estados, como que eles se formam, né? Como que se alteram os limites dos estados e etc. E nós já falamos também sobre os municípios, criação, formação dos municípios, né? Capacidade de autogoverno, autolegislação, autoorganização. E ficou faltando a gente falar Distrito Federal e territórios, que é o tema que eu gostaria de finalizar com vocês hoje, tá? Então, começando aí pelo Distrito Federal, o Distrito Federal também é um ente da federação, mas ele é um ente peculiar, tá, gente? Ele é um ente que só tem dele, né? Não tem nenhum mais, não tem mais nenhum ente na nossa federação que se assemelha ao Distrito Federal. Ele é um ente sui generis, né? Como a própria Federação Brasileira, mas o Distrito Federal é um ente sui generis. O Distrito Federal está lá no artigo 32 da Constituição, que é o artigo que vai falar a respeito dele, né? Da capacidade, da autonomia que a Constituição deu para esse ente, né? Ele é um ente federado, né? Assim como o Estado, assim como o município, né? E assim como a União. Então, aquelas capacidades que são dadas ao Estado e ao município também são dadas ao Distrito Federal. Quais capacidades? De auto-organização, autolegislação e autogoverno. São essas 3 capacidades que permitem que os entes federados sejam autônomos, né? A auto-organização e a autolegislação me diz que o próprio ente é que vai elaborar as suas normas, as normas que vão reger aquela unidade, né? E que é aquele próprio ente que vai escolher o seu governo, que vai escolher eleger os seus governantes, né? É a população daquele ente federado ali, no caso a gente está falando do Distrito Federal, que vai eleger quem que vai ser a pessoa que vai governar, administrar aquele ente federado, tá? Então, essas capacidades que dão autonomia para o Distrito Federal estão descritas lá no artigo 32 da Constituição, tá? Lembrando também que a capacidade de autolegislação
diz respeito à elaboração das leis distritais, tá? O poder legislativo do Distrito Federal chama-se Câmara Legislativa. Eu digo que o Distrito Federal é um ente sui generis, porque, primeiro, que só existe um Distrito Federal, né? Não tem dois, né? Nem 26, como temos estados. E porque o Distrito Federal, ele é um ente autônomo, ele é um ente que tem todas essas capacidades, né? Que eu já falei para vocês, descritas no artigo 32, mas ele é um ente que recebeu da Constituição capacidades tanto de funcionar como município, quanto de funcionar como Estado. Então, quando a gente estiver falando sobre repartição de competências, vocês vão ver que compete ao Distrito Federal todas aquelas competências que foram assignadas para o município e também todas aquelas competências que foram assignadas para os estados, de forma que o Distrito Federal funciona ora como Estado, ora como município. Ok, gente? Nós já até comentamos sobre isso em algum momento nas nossas aulas, tá? E aí o Distrito Federal, então, ele acaba que na prática, ele funciona como se fosse uma mistura de município com estado. Ele é um ente federado, autônomo, separado, não é município e nem é estado. Ele é o quê? Ele é o Distrito Federal. O Distrito Federal é o quê? O Distrito Federal é um Distrito Federal, tá? É isso aí. Ele não é um estado, ele nem é município e ele não é União. Ele é o Distrito Federal, tá? Só que ele, às vezes, desempenha papel de município e, às vezes, desempenha papel de estado. Porque não tem lá na Constituição um artigo que fala assim, compete ao Distrito Federal. A Constituição não fez isso. A Constituição fez o quê? Deu para o Distrito Federal competências tanto dos estados quanto dos municípios. Então, não tem nada que só o Distrito Federal faça. Tá? O Distrito Federal faz o que o município faz e faz o que o estado faz. Tá? Por isso que a gente fala que ele é um ente sui generis. Ele é um ente que ora se comporta como estado, ora se comporta como município. Isso é muito importante, tá, gente? Para várias questões do direito, até de outras disciplinas que vocês vão estudar aí mais para frente, tá? Ora eles se comportam como estado, ora eles se comportam como município. Tá? Até o nome que se dá é uma mistura. Por exemplo, o Legislativo do Distrito Federal chama-se Câmara Legislativa, que é uma mistura de Assembleia Legislativa dos estados com Câmara Municipal dos municípios, né? A Constituição fez aí uma mistura e deu para o Legislativo do Distrito Federal o nome de Câmara Legislativa. Outra coisa, o Distrito Federal não tem Constituição, né? Nós falamos sobre isso semestre passado, quando a gente viu sobre poder constituinte decorrente. O Distrito Federal não tem Constituição. Ele não se rege por uma Constituição. Ele se rege por uma lei orgânica. Só que a lei orgânica do Distrito Federal, ela é diferente da lei orgânica dos municípios. A lei orgânica do Distrito Federal funciona como se fosse uma Constituição estadual, tá? Então, na verdade, a lei orgânica do Distrito Federal, ela é uma Constituição com nome de lei orgânica, tá? Vocês lembram do semestre passado, quando a gente estudou poder constituinte decorrente? O que é o poder constituinte decorrente? O poder que a Constituição dá para os estados de elaborarem as suas próprias constituições estaduais. Lembram disso? Então, estou contando que todos lembrem. Quando a Constituição deu essa capacidade, né, que a gente hoje na doutrina chama de poder constituinte decorrente, a gente viu então que todas as constituições estaduais são manifestação do poder constituinte decorrente, né? E que as leis orgânicas municipais não são manifestação do poder constituinte decorrente, porque elas não derivam diretamente da Constituição. Lembram disso? As leis orgânicas municipais, elas derivam tanto da Constituição Federal quanto da Constituição do Estado, que está numa posição intermediária aqui entre a Constituição Federal e a lei orgânica que está aqui, né? Então, as leis orgânicas municipais não derivam diretamente da Constituição Federal, que é essa aqui. Elas passam por uma derivação intermediária, por isso que a gente fala que elas não são manifestação do poder decorrente, né? As constituições estaduais, sim, são manifestação do poder decorrente, porque as constituições estaduais derivam diretamente da Constituição. Isso aí é semestre passado, tá? Mas eu relembrei isso tudo agora para falar o quê? Que o Distrito Federal não tem Constituição, ele tem lei orgânica. Porém, a lei orgânica do Distrito Federal, ela deriva diretamente da Constituição, porque
tem nenhuma Constituição estadual, né, entre a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, concordam? O Distrito Federal não faz parte de nenhum estado, ele é um ente autônomo. Então, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ela deriva diretamente da Constituição. Portanto, ela funciona como se fosse uma Constituição estadual. Ela tem o mesmo status que uma Constituição estadual tem. Só que ela recebeu o nome de Lei Orgânica, tá? Para vocês verem como que o Distrito Federal é uma mistura de município com o estado, tá? Então, a Lei Orgânica do Distrito Federal deriva diretamente da Constituição. Funciona como se fosse uma Constituição. Tem status de Constituição estadual, tá? Mas chama-se Lei Orgânica. Portanto, a Lei Orgânica do Distrito Federal, relembrando esse mês passado, é manifestação do poder constituinte decorrente, tá? Diferente da Lei Orgânica dos municípios. Então, percebam que o Distrito Federal, ele é um ente federado, autônomo, mas ele é um ente sui generis, ele é um ente diferente, né? Ele não é igual ao Estado, ele não é igual ao município, ele é como se fosse uma mistura dos dois. Então, ele se comporta às vezes como Estado, ele se comporta às vezes como município, mas ele é um ente federado autônomo, que não está subordinado a nada, não está subordinado a nenhum ente da federação, ok? Só que o Distrito Federal tem algumas peculiaridades, tá? Primeira peculiaridade do Distrito Federal, ele não pode ser dividido em municípios, tá? Então, se vocês pegarem lá o Distrito Federal em Brasília, né, lá onde Brasília está, vocês vão ver que lá não há municípios, né? Existe Brasília, que é o Distrito Federal, e existem as cidades satélites, que, né, estão ali ao redor de Brasília, como se fosse uma região metropolitana. Só que aquelas cidades ali não são município. Então, não tem Câmara Municipal, não tem prefeitura, não elege governador, não elege vereador, tá? É uma divisão meramente administrativa. O Distrito Federal mesmo, Brasília, não é um município. Brasília não tem prefeitura, Brasília não tem governador tem que é distrital, né? Brasília não tem prefeitura, Brasília não tem prefeito, Brasília não tem vereador. Brasília tem o quê? Brasília é o quê, gente? É o Distrito Federal, né? Então, Brasília tem o quê? Governador distrital e deputados distritais. Porque nós estamos relembrando aqui que é um ente autônomo e possui capacidade de autogoverno e autoadministração. Então, ele tem uma pessoa que é eleita pelo povo que vive lá, que é o governador distrital, que vai administrar o Distrito Federal. E ele tem os deputados distritais que vão elaborar as normas distritais, que são as normas que vão reger o Distrito Federal, tá? Comparáveis, mais ou menos, às leis estaduais e às leis municipais, né? Então, são as leis distritais, elaboradas pelos deputados distritais. Os deputados distritais são eleitos, assim como são eleitos os deputados estaduais nos estados, né? Então, quando tem eleição para deputado estadual, tem eleição também para deputado distrital, tá, gente? Então, são deputados distritais. Então, não existe municípios no Distrito Federal, tá? E ao contrário do que está previsto para o Estado e está previsto até para os municípios, não existe a possibilidade, né? A Constituição não trouxe a possibilidade de alteração dos limites territoriais do Distrito Federal, tá? Então, na vigência da atual Constituição, não é possível alterar os limites territoriais do Distrito Federal, nem em relação ao que ele é aquele quadradinho, né? Nem para aumentar, nem para diminuir, e nem internamente subdividir o Distrito Federal, tá? Porque ele não é dividível, vamos chamar assim, né? Criando uma palavra nova aí. Ele não pode ser dividido e ele não vai haver municípios, ok? Outra peculiaridade que o Distrito Federal tem, e que é muito importante, gente, é que ele tem a autonomia parcialmente tutelada pela União, tá? O que quer dizer isso? Que existem algumas questões do Distrito Federal que quem tem competência para fazer é a União, tá? Por exemplo, o Distrito Federal não tem polícia civil e polícia militar próprias. Não existe polícia militar distrital. Não existe polícia civil distrital no Distrito Federal, tá? Quem que vai organizar a polícia civil, tanto a civil quanto a militar, do Distrito Federal é a União, tá? Então, as pessoas que compõem os quadros da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal são
são servidores federais, tá? Não são servidores distritais, porque as polícias civis e militares são organizadas pela União, tá? O Ministério Público Distrital também é organizado pela União. O Tribunal de Justiça Distrital também é organizado pela União. A Defensoria Pública Distrital também é organizada pela União. Então, existem algumas instituições dentro do Distrito Federal que não são organizadas por ele, né, diretamente, que são organizadas pela União. Tá? Isso está lá previsto na Constituição, artigo 32, mais ou menos, por ali, e seguintes, né? Só que isso, gente, não retira a autonomia do Distrito Federal, tá? Então, a pergunta de prova. O Distrito Federal, né, isso cai muito em questão de concurso. O Distrito Federal não é um ente autônomo, porque parte de sua autonomia é tutelada pela União, porque ele tem polícia civil e militar que é organizada pela União. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque ainda que algumas instituições distritais sejam organizadas pela União, a Constituição continuou dando para o Distrito Federal autonomia. Tá? Então, o fato de algumas instituições serem organizadas pela União não faz com que ele tenha menos autonomia, não faz com que a autonomia dele seja parcial, não faz com que a autonomia dele seja mitigada. Ele continua sendo um ente autônomo, ok? Ele continua sendo um ente, assim como o Estado, assim como o município e assim como a própria União. São autônomos da mesma forma, ok? Cuidado com isso, gente, porque isso cai muito em prova, muito, e confunde mesmo, tá? Se a gente não tiver estudado a esse respeito, lido sobre isso, a gente confunde na hora que está lendo o enunciado da questão, né? Porque a gente tende a achar que, de fato, ele não é totalmente autônomo, porque já que a União organiza algumas coisas, né? Onde é que está a capacidade de auto-organização que a gente falou que a Constituição deu, né? Se ele tem capacidade de auto-organização, ele deveria organizar suas próprias instituições todas, né? Só que a Constituição trouxe essa particularidade, né? Que algumas instituições serão organizadas pela União, mas ainda que isso ocorra, ele ainda é um ente autônomo. Por que ele ainda é um ente autônomo? Porque a Constituição falou que ele é um ente autônomo, porque a Constituição deu autonomia para ele. Porque ele ainda elege seu próprio governador e seus deputados, porque ele ainda elabora suas próprias normas, porque ele ainda cria sua lei orgânica que organiza todas as, né, quase todas as suas instituições, porque ele ainda tem um governador escolhido pelo seu próprio povo, que é quem vai administrar. Então, o fato de algumas instituições serem parcialmente tuteladas pela União não retira a autonomia do Distrito Federal. Ok, gente? Não esqueçam disso, tá? Não confundam essa questão do Distrito Federal. Tudo bem? Tudo certo? Muito bem. Alguma dúvida em relação ao Distrito Federal? Então, vamos aos territórios, tá? Eu acho que hoje a nossa aula não vai cair, porque, como eu falei para vocês, hoje a nossa aula será mais curta, então eu acho que o tempo de reunião que a gente tem aqui vai ser suficiente para a gente falar sobre tudo, tá? Vamos falar, então, sobre os territórios, tá? Os territórios, para quem nasceu após 88, ou para quem ainda era muito jovem quando a Constituição entrou em vigor, não vai lembrar de territórios e, às vezes, vai ter uma certa dificuldade em captar essa figura, né? Porque hoje nós não temos território no Brasil, tá? Mas existe a possibilidade de termos território. Então, pode ser que algum dia venha, né, uma modificação e que se crie um território, tá? Existe a possibilidade de que eles sejam criados. Por isso que é importante a gente falar sobre eles, tá? Eles estão regulamentados lá pelo artigo 18, parágrafo 2º, que eu transcrevi aqui para vocês, ó. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Tá? Então, gente, o que significa a figura do território? O território, ele não é um ente federativo, ele não é um ente federado. Tá? Por que ele não é um ente federado? Porque ele não tem as capacidades de autogoverno, auto-organização e autolegislação. Tá? Então, ele é uma divisão territorial, mas é uma divisão meramente administrativa. Ele não tem autonomia.
Então, ele não é um ente federado, porque os entes federados são dotados de autonomia. E o território não é dotado de autonomia, tá? Então, o território é o quê? Né? Seria, né, o quê? Uma descentralização administrativa da União, tá? É como se fosse uma autarquia que integra a União. Então, os territórios, gente, eles não existem, mas caso eles venham a existir, eles pertencem à União. Então, seria como um pedaço territorial, vamos imaginar Roraima, tá? Antes de 88, Roraima era um território, tá? Então, vamos imaginar Roraima. É um espaço, né, um pedaço de território né, que faz parte da República Federativa do Brasil, mas que não tem autonomia, tá? Então, esse pedaço de terra pertence à União. Então, toda a organização político-administrativa que vier a ter nesse território vai ser organizada pela União, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês, né? O governador do território é nomeado pelo presidente da República, ou seja, daqui a gente já vê que o território não tem capacidade de autogoverno, porque não é ele que escolhe o seu próprio governante. O governador do território é nomeado pelo presidente da República. Tá aqui, ó. Nomeado pelo presidente da República após aprovação do Senado, tá? O legislativo, o território tem até um legislativo, né? Serão deputados, olha para vocês verem como que de fato ele pertence à União. O território pode eleger deputados, um número fixo de 4 deputados por território, tá? E esses deputados serão deputados territoriais? Não, né? Porque o território não tem autonomia. Eles serão deputados federais, tá? Então, é uma diferença aí que a gente tem para o resto, né, para os entes federados. O território não é ente federado, tá? Então, gente, por exemplo, o judiciário, o Ministério Público, né? Olha o que a Constituição prevê, tá aqui, ó. Que nos territórios com mais de 100 mil habitantes, haverá órgão judiciário de primeira e segunda instância, Ministério Público e defensores públicos, organizados e mantidos pela União. Então, gente, os territórios, de uma maneira geral, não tem judiciário, não tem primeira e segunda instância, não tem Ministério Público, não tem defensoria. Só vai ter estes órgãos para aqueles territórios que têm mais de 100 mil habitantes, tá? E aí, mesmo nesse caso, esses órgãos todos serão organizados e mantidos pela União, tá? De forma que o território não tem essas instituições próprias, tá? Eles podem ser divididos em municípios, tá, gente? Só que os municípios também vão ser pertencentes à União, tá certo? Então, o que mais que nós temos que falar aqui? Não existem territórios atualmente. Até 1988 existiam 3 territórios: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha, tá? O Roraima e Amapá foram transformados em estado. Fernando de Noronha deixou de ser um território e foi incorporado a um estado que já existia, que é Pernambuco, né? Então, hoje, Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco, tá? Na verdade, o Fernando de Noronha, ele também é uma organização administrativa peculiar, porque ele pertence ao território de Pernambuco, mas ele não é, ele é como se fosse um distrito estadual, tá? Ele não tem personalidade, ele não faz parte da federação assim autonomamente, né? Ele faz parte da federação dentro do estado de Pernambuco, né? Ele compõe o estado de Pernambuco. Mas ele não é um município, tá, gente? Ele é um distrito estadual. Ele pertence a Pernambuco. É como se fosse uma autarquia do estado de Pernambuco, tá? Não é município. Então, gente, como que se cria... E vai acabar, gente. Falta 10 minutos. Vamos terminar aqui rapidinho para a gente não ter que criar outra reunião. Tá acabando. É possível a criação de novos territórios, nós já falamos sobre isso. Então, hoje nós não temos nenhum. Todos que haviam foram extintos, né, ou transformados em estados ou incorporados a um estado já existente. Como que se faz criação de novos territórios? Através de lei complementar. Tá lá no artigo 18, parágrafo 2º. A criação de novos territórios dá-se-á mediante lei complementar, tá? Tem que haver o plebiscito, tá, gente? Como no Estado. Se a gente pegar lá o artigo 18, parágrafo 3º, que é o que a gente leu e estudou quando a gente falou sobre a formação de estados, aula passada. Quando ele vai falar sobre a formação de estados, ele fala também de territórios, ó.
cliquei no trem aqui sem querer, eu não sei como é que faz. Aqui, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar a outros ou formar territórios. Tá? Então, para formar territórios, é o mesmo procedimento, parecido com o procedimento do Estado, ó, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, o que eu preciso para criar um novo território? Eu preciso de uma lei complementar no Congresso Nacional e do plebiscito da população interessada. Quem vai ser a população interessada? A população do Estado, que vai perder um pedaço ou vai se transformar totalmente em um território. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa? O que eu queria falar para vocês hoje é isso, porque eu não quero começar uma nova matéria sem passar exercício para vocês, tá? Então, nossa aula hoje seria mais curta mesmo. Mas se vocês tiverem dúvida e a nossa reunião acabar, eu posso abrir uma outra reunião só para tirar dúvida, não tem problema não, tá? Falem aqui comigo no chat, ou se quiser abrir o microfone, pode falar. Dúvidas? Não, professor, tá ótimo. Tá certo, então. Eu vou subir essa aula para o YouTube e vou disponibilizar o link aqui. O Matheus me ensinou. Obrigado, viu, Matheus? Ajudou demais. Eu não tenho muitas... Não sei mexer muito com essas coisas. Muito obrigada. E aí, gente, para quem não está aqui hoje, né, obviamente, pode ouvir essa aula depois. E aí, nós nos encontramos na quarta-feira, no mesmo horário. Eu vou mandar todos esses materiais que eu falei para vocês, vou subir lá na plataforma da FUPAC, que vocês provavelmente já vão ter acesso. E qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp e mandar e-mail. Tá certo, gente? Beleza. Então, até mais para vocês. E Até. disposição para qualquer coisa. Fora, Prior. Obrigada. Bom, obrigada, Noelle. Obrigada, gente. Até quarta. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.